A escola. Um lugar que para muitos é a grande chance de um futuro melhor, né? Mas para outros, parece um sistema que só reforça as diferenças. Pois é, desde o seu início, a sociologia tenta decifrar esse quebra-cabeça. Vamos mergulhar um pouco em como os grandes pensadores viram a educação e qual é o papel que ela realmente joga no nosso mundo. A grande questão, aquela que move toda a sociologia da educação, é basicamente esta. A escola funciona como um motor que cria uma sociedade mais justa, dando a mesma oportunidade para todo mundo? Ou será que ela é só um espelho que acaba refletindo e talvez até amplificando as desigualdades que já existem por aí? Essa é a tensão central que a gente vai explorar agora. Para a gente entender isso, vamos voltar um pouco no tempo, lá para o começo de tudo. Os primeiros sociólogos que pararam para analisar os sistemas de ensino modernos, eles tinham uma visão bem otimista. Para eles, a escola era uma instituição fundamental para o progresso da sociedade. E esse otimismo vinha basicamente de dois grandes lados. De um, a gente tem o francês Émile Durkheim. Ele acreditava que a escola era tipo a cola da sociedade. Sabe, a função dela era passar uma cultura comum que unisse todo mundo. Já do outro lado, o americano John Dewey via a escola como um verdadeiro ginásio da democracia. Era ali que se formavam cidadãos capazes de pensar, de debater, de participar da vida pública. Duas visões, mas com um ideal em comum: a educação como uma grande força do bem. E olha, essa ideia não ficou só na teoria, não. Ela foi o que deu o gás para aquele boom de escolas públicas no mundo todo, principalmente depois da Segunda Guerra. A crença era essa: investir em educação era investir direto no futuro da nação, no desenvolvimento econômico. Só que essa lua de mel com a educação não ia durar para sempre. A partir dos anos 60, a sociologia começou a fazer umas perguntas mais difíceis. E os dados que apareceram contaram uma história bem diferente. Olha só essa linha do tempo. Por décadas, as teorias clássicas reinaram absolutas. Mas aí chegam os anos 60, uma época de muito questionamento social, né? E, pela primeira vez na história, os sociólogos tinham em mãos grandes pesquisas com dados de milhares de alunos. E o que eles descobriram? Bom, mudou o jogo. E aqui veio o choque. O ponto central foi o seguinte: os dados mostraram, sem deixar dúvida, que o sucesso de um aluno na escola estava muito, mas muito ligado à sua origem social. Filhos de famílias com mais dinheiro e estudo tinham, na média, um desempenho muito melhor do que os filhos de famílias mais pobres. Aquela ideia de que a escola era um campo de jogo igual para todo mundo começou a desmoronar. Essa descoberta foi um balde de água fria no que os sociólogos chamam de ideologia dos dons. Sabe aquela história super comum de que quem vai bem na escola é porque simplesmente nasceu mais inteligente ou se esforçou mais? Pois é, os estudos mostraram que o ponto de partida, as condições sociais, era um fator muito mais decisivo do que se imaginava. E com essa pulga atrás da orelha, começou a surgir uma leva de novas teorias, bem mais críticas. Elas não perguntavam mais como a escola pode promover igualdade. A pergunta virou outra: como é que a escola, mesmo sem querer, acaba reproduzindo a desigualdade? E apareceram várias explicações. Tinha uma visão mais inspirada em Marx, que dizia que a escola era uma ferramenta do Estado para manter a elite no poder. Outra, a da escolha racional, que argumentava que os jovens de famílias pobres simplesmente faziam uma conta, precisavam de dinheiro agora, então abandonavam os estudos. Mas a teoria que realmente se tornou a mais influente foi a da reprodução. E essa teoria dos sociólogos franceses Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron trouxe um conceito que, olha, mudou o debate, o de violência simbólica. Uma expressão forte, né? Mas o que isso quer dizer na prática? A ideia é a seguinte: a escola não é um território neutro. A cultura dela, a linguagem formal, os livros que ela valoriza, tudo isso é, na verdade, um reflexo da cultura das classes dominantes. Então, um jovem que cresceu numa casa cheia de livros, indo a museus, ele se sentia em casa na escola. Já um jovem de um meio mais simples, operário, para ele, aquilo pode parecer um outro mundo, quase uma língua estrangeira. A escola, mesmo sem maldade, acaba validando a bagagem cultural de uns e desvalorizando a dos outros. E assim, o que era desigualdade social vira como que, por mágica, sucesso ou fracasso individual. Ok, a gente viajou do tempo, viu as críticas, mas e hoje? Como é que está essa discussão? O campo da sociologia da educação não parou nos anos 70. Pelo contrário, ele cresceu e trouxe novas perspectivas, ainda mais complexas. E uma das descobertas mais interessantes da pesquisa recente é esta aqui. Todo mundo já ouviu aquela conversa de que hoje em dia um diploma não vale mais nada? Então, os dados sociológicos mostram exatamente o contrário. Apesar das desigualdades continuarem aí, firmes e fortes,
A educação nunca foi tão decisiva para definir as oportunidades de vida de uma pessoa. E a pesquisa hoje é super ampla. Os sociólogos investigam como gênero, etnia e até o bairro onde a pessoa mora impactam a vida escolar. Eles estudam as culturas dos próprios jovens, a influência de organismos internacionais nas políticas de educação e até o aprendizado que acontece fora da escola, no dia a dia. Então, a gente chega a este paradoxo que é o ponto-chave do debate atual. A expansão da educação não conseguiu acabar com as desigualdades de berço. Só que, ao mesmo tempo, ter o bilhete da educação se tornou absolutamente indispensável para ter uma vida melhor. A corrida ficou mais longa e mais importante para todo mundo. O que nos deixa com um desafio gigantesco pela frente. Se a educação é cada vez mais decisiva, como é que a gente faz para que ela seja de fato uma força para a liberdade e para a justiça, e não só mais uma engrenagem que reproduz as desigualdades? A resposta não é nada simples, mas buscar por ela talvez seja uma das tarefas mais importantes da nossa sociedade.